Tudo. Bom. Quem é essa pessoa com esse DOT1, T2? Tá em todas as nossas reuniões. Júlia, não, acho que é a Júlia. É só trocar. Tudo bem? Tudo ótimo. Sofia Jordan, Samara, DO1PLTJQNN, Quintanilha. E vocês, como estão? Tudo tranquilo? Com sono. Aham. Quem está com sono aí? Sofia. Eu tô morrendo de sono, tinha dormido 1h da Vamos manhã. acordar, Ana Júlia. vamos acordar, todo Meu mundo. Deus. Acorda, Tá com sono? Brasil. Mas é porque dá uma preguicinha, né? Ficar em casa, não é isso? Uhum. Acordar cedo, estudar. Como? Não tava falando, pensei que o microfone tava desligado. A pessoa que fala nos bastidores achando que o microfone está desligado, olha só. Mas então, gente, tirando o sono, a preguiça, o cansaço, tá todo mundo bem? Sim. Sim. Então tá. E por que eu não tô vendo o rosto de ninguém? Todo mundo tá vendo o meu rosto, eu não vejo o Minha rosto de cara ninguém. parece que eu fui picada por 5 marimbondos. Ah, eu também, eu também. Eu não tive nem tempo de ajeitar o cabelo ainda. Olha só que loucura. Bom dia. Bom dia, Jordão. Agora eu posso ver, Sofia. Jordão, olha só o pessoal aparecendo aí. Tá vendo? Aí o pessoal vai aparecendo, aí vai começando a melhorar. Ana Rita que vai começar. Já começou. Como? Eu acabei de avisar pra Ana Rita que já começou. Ok. Bom dia, Heitor. Quem mais entrou aqui? Bernardo. Ana Rita tá indo daqui a pouco. Caramba, que sala cheia hoje. Olha só que legal. Tem alguém chamado iPhone aqui também. Bom dia, Caraca, minha Sofia. foto antiga do Facebook que eu nem uso mais. Ele reconhece as fotos de acordo com aquilo que vem da Google, né? Então. Sou eu, professor. Dalmiro. Dalmiro é o cara chamado iPhone. Tudo bem? Não, é por causa que todo mundo tem iPhone, aparece isso. Aparece É que iPhone, ele é não esse criou, mesmo. é que ele não criou conta. Não, é esse mesmo, não tem problema não. Ixi, não tá tranquilo. aparecendo a minha imagem. Eu botei. Então, como vão todos vocês? Todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Sim. Eu tô bem. Ótimo, ótimo, muito bom. Olha, gente, eu sempre vou pedir que vocês liguem suas câmeras para eu ver os rostos de vocês, porque fica uma coisa muito estranha, só meu rosto aqui na câmera. E aí fica só eu assim, todo mundo me vê, eu não vejo ninguém. Eu vou desligar minha câmera, ninguém vai me ver também, vai ficar horrível essa aula. Eu vou pedir para todo mundo ligar suas câmeras para eu ver o rosto Ai, de meu todo mundo. Deus, o professor. Eu acabei de Você tá falando sério? Eu acabei de acordar. Eu também acabei de acordar, gente. Olha só, gente. Cabelo. Eu já avisei, nem cabelo eu ajeitei. Acordei e sentei aqui. Eu acordei e sentei aqui, não pintei cabelo, não fiz nada. Então, gente, olha só, vamos lá. Na semana passada, a gente trabalhou em cima já. Eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone mudo para me ajudar, que aí eu tiro os ruídos externos. Obrigado. Bom, se alguém precisar falar, eu acho que tem uma opção aí que é tipo levantar uma mãozinha. E aí eu libero o microfone para vocês falarem, tá legal? Na semana passada, a gente falou sobre uma notícia, né? E aí a gente discutiu um pouquinho juntos sobre igualdade de gênero. Né? A gente começou a falar o que é igualdade de gênero, qual era a importância disso. Ficaram alguns exercícios, né, do próprio livro para casa. Eu vou liberar o gabarito para vocês. Aproveitei para falar um pouquinho também do ensino à distância com relação à independência, à autonomia que vocês vão ter que começar a criar e tudo mais. Né? E foi uma aula muito bacana. Né? Eu estou muito feliz que hoje tenha muito mais estudantes aqui para a gente poder falar de muito mais coisas. Mas hoje, em especial... Ei, Rebeca! A Rebeca apareceu, olha só. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre o gênero textual que a gente está estudando para essa primeira parte desse segundo bimestre, que é o gênero textual notícia. Né?
E aí, o que é uma notícia a nível de classificação? A notícia, né, como vocês vão olhar na página 14, se eu não me engano, ou página 15, acho que é a página 15, a notícia ela é um gênero textual não literário. O que significa um gênero não literário? É um tipo de gênero textual que não vai ficar para a história, né? No sentido de que não é um tipo de gênero que vai permanecer na história da humanidade. É um tipo de coisa que aparece, a gente lê, se informa e descarta. Não é como livro, como vocês podem ver meus livros aqui. São gêneros literários. Por quê? São coisas que sempre que eu quiser, eu posso revisitar, eu posso ler de novo, eu posso ter uma nova perspectiva daquilo ali. Por exemplo, quem aqui já leu um livro como O Pequeno Príncipe, né? Quem já leu esse livro alguma vez? Então, Rebeca já leu. Quem já leu esse livro alguma vez, pode ler de novo, né? Não vai ter nada de errado se você decidir ler esse livro novamente. O máximo que vai acontecer é o seguinte: à medida que a gente vai ficando mais velho e vai amadurecendo mais, quando a gente lê um livro de novo, a gente tem uma outra perspectiva. Tá entendendo? Isso significa gênero literário. Ele está dentro da ideia de literatura, né, que a gente sempre vai revisitar e algo assim. Um gênero como a notícia é um gênero não literário. Por quê? Porque não vai fazer parte da nossa vida para sempre. Eu não vou ler uma notícia no jornal hoje e daqui a 10 anos eu vou voltar nela para ter uma perspectiva diferente daquela que eu tive quando eu li hoje. Tá todo mundo me entendendo o que é um gênero literário versus um gênero não literário? Sim ou não? Sofia, sim. Aí eu posso saber porque ela faz assim. O pessoal que não mostra a cara na câmera, eu não sei. Tá todo mundo me entendendo, então? Bom, feito isso, a gente vai ver aqui uma notícia na página 16. Né? Espera aí que tem um microfone fazendo barulhão. No fundo. A gente vai entender Bom dia, Ana Rita. Não tinha visto você. A gente vai entender aqui uma notícia, a gente vai ver uma notícia para entender como é a estrutura dela. Então, olha só, a notícia, ela tem logo assim, de cara, todo mundo está vendo minha tela, não está? Tranquilo? Beleza. A gente está vendo aqui na nossa frente uma notícia. O que são os pontos principais de uma notícia? A primeira coisa é a manchete ou o título principal. Né? Isso é a estrutura base, a estrutura típica da notícia. Então, eu tenho aqui a manchete ou o título principal, que apresenta a ideia geral desse fato. Né? Olha só, estar abaixo de Marta não deveria ofender um homem, diz pesquisadora. Pronto. Né? Então, isso é a notícia, isso é a manchete, é o título principal dessa notícia. E aí vem a chamada linha fina, também conhecida como texto auxiliar, que aí vem alguma observação, né, complementando, acrescentando informações sobre a manchete. Então, tá ali, olha, para a Brenda Elsen, não há por que separar recorde das Copas masculina e feminina. Né? Ou seja, dá a entender que alguém pode ter levantado esse tipo de discussão. Né? Uma coisa interessante para a gente saber é que a notícia ela tem um autor, tá ali, Bruno Rodrigues. Tem alguém que escreveu essa notícia. Né? A notícia ela normalmente ela tem alguém que assina. E aí eu vou entrar num ponto interessante. Todo mundo aqui já ouviu falar de fake news, não ouviu falar? Sim ou não? Sim. Então, como é que a gente Sim. vai identificar normalmente uma fake news? Comumente as fake news não têm assinatura, não tem autor. Né? Desculpa, quem realmente gosta de ler e vai parar para ler uma fake news, vai ver que comumente uma fake news não tem um autor. Não tem uma pessoa que assina falando, olha, é o jornalista tal que está assinando essa notícia aqui. Então, a gente vai lidar com o fato de que, se você quiser investigar se uma notícia é verdadeira ou falsa, é muito fácil. Vai lá e vê quem assinou a notícia. Né? Não tem assinatura, há uma chance assim gigantesca de aquela notícia ser falsa. Sobretudo porque existe um caso de texto que não tem assinatura, como o texto não literário informativo. É o texto chamado editorial. Mas o editorial ele vem dentro do jornal e ele é um texto enorme de grande. Ele destaca uma notícia
de maior relevância do jornal e faz um editorial sobre ela. E quem assina o editorial é o jornal. Por exemplo, eu pego um jornal como o Globo, né? E aí lá tem uma notícia que fala: ó, estar abaixo de Marta não deveria ofender um homem, diz pesquisadora. E aí vem essa matéria do Bruno Rodrigues, né? Aí tá ali o texto dele e tudo mais, isso aqui. E aí você vai ler várias notícias no jornal, e aí, de repente, dentro do jornal, você vai ter uma página enorme no jornal, chamada editorial, onde vai ter alguém, uma outra pessoa que escreveu um texto tão grande quanto, né? Muito grande, falando sobre esse assunto da questão da igualdade de gênero. Só que é um texto muito longo. E aí, no final, não aparece assinatura, aparece somente Jornal O Globo. Ou seja, quem assinou? O próprio jornal. Mas você reconhece que é uma notícia verdadeira porque está dentro do jornal, né? Então já está ali. Então não tem como ser falsa dentro do próprio jornal. Agora, quando a notícia é falsa, comumente ela não tem assinatura de um jornalista, tá? Não tem a pessoa que fala: olha, fui eu quem escrevi. Todo mundo me acompanha até aqui? Sim. Sim? Sim. Sim. Bom, saindo da notícia, da manchete, perdão, e da linha fina, né, eu falei da observação do nome do autor, vai ter uma coisa chamada lead, né, que vem do inglês lead, que é de liderar, liderança, de guiar. O que o lead vai trazer? Ele responde 6 perguntas básicas: o que, quem, quando, onde, como, e dentro desse lead vai respondendo alguns porquês dessa notícia. Por exemplo, o gol de marca contra a Itália, que classificou o Brasil ao mata-mata na Copa do Mundo na França, foi seu 17º em mundiais. Uma estatística que levantou o debate: Marta é a maior artilheira de todas as Copas? Ou ela é recordista do evento feminino? Seria possível comparar sua marca à de Miroslav Klose, maior goleador do evento masculino com 16 gols? E aí, isso seria o lead, né? Tá falando do que aconteceu, que foi a questão do gol da Marta, né? Quando foi na França, onde? Na França, quando? Na Copa do Mundo, né? Como aconteceu isso, que foi a questão de como ela jogou e marcou os gols e como isso levantou um debate, né? E aí, finalmente, eu tenho o corpo da notícia, que vai detalhando cada ponto abordado lá pelo lead, ou pela manchete, ou pela linha fina. Então, o corpo da notícia ele vem trazendo cada ponto até chegar a uma conclusão, um desdobramento, né? Um desfecho para dizer: então, a notícia foi sobre isso aqui, né? Então, é assim que funciona o corpo, né, básico, a estrutura básica de uma notícia: manchete ou título principal, linha fina, lead e corpo da notícia. Guardem isso, porque quando a gente estudar outros gêneros textuais, como, por exemplo, a reportagem, a gente vai ver que isso vai mudando, né? A reportagem é um pouco parecida, mas tem algumas diferenças. Então, é legal a gente guardar na cabeça as estruturas, né? Caso eu venha perguntando depois: como é que é a estrutura da notícia? Todo mundo vai saber. Manchete ou título principal, linha fina ou complementar ou auxiliar, lead e corpo da notícia. Todo mundo comigo? Sim, de verdade? Então, beleza. Bom, nos títulos, os verbos geralmente são usados no presente com a finalidade de aproximar o leitor. Óbvio, se a notícia ela tem que trazer uma informação de um fato atual, mais do que natural que os verbos estejam no tempo presente, para poder fazer com que o leitor ele se aproxime daquela informação, se aproxime daquilo que está acontecendo, né? No corpo da notícia, aí sim, o fato é apresentado no passado, porque se trata de um evento que já aconteceu, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: esse evento não aconteceu há 20 anos atrás, ele é um evento recente e relevante. A notícia ela tem que ter um fator em específico, ela tem que ter o fator relevância social, tem que ser relevante para a sociedade. Eu vou ler uma notícia porque essa notícia ela é relevante para mim. Eu não vou ler uma notícia de 30 anos atrás, porque já não faz mais diferença na minha vida, já passou, né? Eu posso ler a nível de pesquisa, mas assim, eu não vou... Quem é que vai se informar com uma notícia antiga? Ninguém. Alguém que costuma se informar com um jornal de ontem?
Não, né? A gente quer se informar para saber o que está acontecendo quando? Hoje, agora. Todo mundo comigo? Sim. Então, beleza. Dentro do texto, a linguagem tem que ser formal, mas não pode ser aquele formal pesado que vai fazer com que o leitor se afaste da leitura. Tem que ser uma leitura formal que faz com que o leitor fique interessado nessa leitura. Não pode ser uma leitura pesada e chata para o cara falar, não, esse jornal é muito difícil, eu não vou ler. Então tem que ser uma leitura formal, mas dentro de uma formalidade que qualquer leitor possa acompanhar. Tem que ser sempre formal? Não. Tem jornais aí que são mais informais. Acho que todo mundo já ouviu falar no jornal Meia Hora, jornal Expresso, sim ou não? Sim. Então, o jornal Meia Hora, o jornal Expresso, eles têm uma linguagem mais informal, mas ainda assim ele traz informação, ele noticia as pessoas, né? Então, assim, comumente pode acontecer no meio da notícia ter uma entrevista e colocar as marcas, né, entre aspas, as marcas de oralidade, o que cada pessoa está falando, o que o entrevistado está falando, e aí podem colocar exatamente como a pessoa falou, né? E aí quando tem um depoimento, tem que colocar o nome do autor, né? Então, os verbos mais comuns que vão se referir às falas afirmou a testemunha, desabafou a vítima, relatou o especialista. Há casos em que uma vítima pode ser anônima, podem trocar o nome a nível de proteção para a vítima. Tá? Então, assim, a gente tem diversas circunstâncias ali para entender, né, como a notícia é montada. Imagina o seguinte. Oi, Posso falar um fato aqui que eu lembrei? por Eu não favor. sei se eu não sei se é um dos jornais que você falou, mas é porque eu não sei o nome. Eu só sei que às vezes eu, tipo, vou passar pela sala. Aí meu pai tá assistindo um jornal que eu acho que passa na Record, que o cara ele fala, sei lá o quê. Aí ele fala, tipo, das mortes do ladrão. Aí ele fica, tipo, sei lá o quê, morte, aí CPF cancelado. Aí fica dançando com, sei lá. Então, É muito Eu engraçado. já vi, esse cara é muito engraçado. Então, esse tipo de jornalismo, né, que já não, ele é a notícia, mas ele é a notícia oralizada, verbalizada, que é o jornalismo. O cara está ali falando para a câmera e tal, informando a sociedade. Esse tipo de jornalismo, ele já tem uma outra abordagem. Ali, como é uma marca de oralidade, é natural que a pessoa seja mais informal, porque ele está trazendo a informação em tempo real. Então, imagina ele falar, não sei quantas pessoas morreram, lá, 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 lá. Ia ficar um pouco cansativo, sobretudo para um jornal de meio-dia ou de 5 da tarde, que é um horário de rush. Né? A galera está fazendo outras coisas. Então, a pessoa para poder assistir um jornal, ela não quer aquela informação, blá, 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 blá. Ela não quer. Então, esse cara, ele traz a informação de maneira um pouco humorística, né? Fazendo aí, às vezes, algum tipo de humor mais pesado com relação à questão morte, coisa assim, né? Quando fala da morte de alguém que era envolvido com crime, ele vai lá e fala, CPF cancelado. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, ele está partindo de uma outra abordagem. Mas você não vai ler, por exemplo, num jornal que você compra, um jornal físico, de papel, ou hoje em dia um jornal online que a gente compra e lê no celular, você não vai ler polícia invade determinada comunidade e 4 CPFs são cancelados. Você não vai ler isso. Né? Você vai ler que a polícia fez uma invasão, uma incursão dentro de uma determinada área de risco, né? E 4 pessoas, 4 traficantes morreram. Né? Mas, quando você fala do jornalismo oral, aí sim, isso pode acontecer, é muito comum que aconteça, na verdade. Tá? Mas aí são abordagens diferentes. Beleza, Rebeca? Quem mais tem algum apontamento para trazer? Traga aí, por favor. Não? Ninguém? Gosto assim. Olha só, vamos lá. Temos um pequeno exercício aqui para a gente fazer juntos. Leia a notícia a seguir, publicada no site da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Livro destaca lutas das mulheres rurais no mundo. Isso seria o quê? Dentro da estrutura da notícia, eu chamo de quê? Manchete. Manchete. Professor, que página é essa? Não, então, essa é uma página do livro. É uma página do livro digital.
Eu que estou tá. trazendo para a gente, tá bom? Então tá assim. Bom, é uma notícia antiga, porque essa foi o que eu falei, a nível da gente fazer um estudo, fazer uma pesquisa, a gente vai voltar em notícias passadas. Isso daqui é de 15 de outubro de 2019, foi publicado às 10h17. Né? Tem autor na notícia, sim ou não? Sim. Sim. Sim, Né? falando. Jonas Fica Valente. desligada. Jonas Valente é o autor da notícia. Foi lançado hoje, no dia 15, no Brasil, e em mais 3 países, o livro Lutadoras, a obra. Lutadoras, perdão. A obra traz 37 artigos abordando a realidade das mulheres do campo em distintos países e as políticas públicas voltadas a elas. Os textos discutem também suas reivindicações por melhores condições de vida, né, e garantia de mais direitos. O cenário retratado nos textos é de desigualdade. As mulheres produzem metade dos alimentos do mundo e cerca de 80% da produção na maior parte dos países em desenvolvimento. Contudo, correspondem a 60% das pessoas com fome no globo. Tem menos de 15% das terras no mundo e menos de 2% das propriedades nos países em desenvolvimento, disse na cerimônia de lançamento a especialista em gênero do Instituto Internacional de Cooperação à Agricultura, Cristina Costa. Ok? Agora que eu me liguei, que é a Ana Clara que está ali com a Rebeca. Eu não tinha me ligado. Tudo bom, Ana? Gente, olha só. Eu vou pedir que vocês respondam para mim essas questões. Né? Então, vocês podem responder qual é o assunto da notícia. Luta das mulheres rurais no mundo. Luta As mulheres Das rurais mulheres do rurais no mundo. mundo. das mulheres rurais no mundo. Quando foi lançado o livro? 15 de? Sim. Outubro. De outubro de Ok. 2019. Pô, mas tá aí, caramba. Tomás está entre Eu vi nós. Ana Júlia, uma pergunta. Seu nome é DOP1PLT20? Não, que eu saiba, né? É DOP1. Meu nome é esse, não sabia nem que não era esse. 20. Manda Pois uma é. Breve e abacaxi. Pois é. Aí não dá nem para o professor saber quem é a pessoa que está ali, né? É Ana Júlia. Manda abacaxi no chat, Ana. Não é ela. Gente, vamos lá? Aqui, as questões de letra C e D. No segundo parágrafo do texto, são utilizados 2 recursos que auxiliam a análise do livro e dão credibilidade às informações. Que recursos são esses? Professor, cadê o segundo parágrafo? Vamos lá. Tá aí o segundo parágrafo. Qual é a pergunta mesmo? Volto na pergunta. No segundo parágrafo do texto, são utilizados 2 recursos que auxiliam a análise do livro e dão credibilidade às informações. Que recursos são esses? Pronto, assim dá para ler a pergunta e o segundo parágrafo. O primeiro é o Instituto Intercâmbio e esse negócio aí, Cooperação para a Agricultura, porque confirma uma empresa. Então dá mais credibilidade na notícia. Ok. E aí, o segundo caso, o que seria? Cristina Costa? Tá me perguntando ou tá me respondendo? Não sei. Eu não tenho certeza se é a resposta. Eu não A entendi nem o pessoa- que a Ana Júlia falou primeiro. Ela falou, Cristina Costa? Cristina. O Bernardo Leola falou da última frase.
Sim, então, a segunda coisa que dá, é o segundo recurso, né, que dá força para essa informação é o nome de uma pesquisadora, né, de uma especialista em gênero, a Cristina Costa. Então, no segundo parágrafo do texto são utilizados dois recursos que auxiliam, olha só, que auxiliam a análise do livro e dão credibilidade às informações. O primeiro, né, vai ser, na verdade, perdão, os dados estatísticos. Né? O primeiro recurso são os dados estatísticos e o segundo é a fala da Cristina Costa. Tá? Então, o primeiro recurso não é o Instituto, blá, 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 não é isso. O primeiro recurso são os dados estatísticos. A gente já não falou da importância de se fazer pesquisa para coletar dados estatísticos, ter informações que auxiliam em tudo aquilo que a gente está fazendo, para poder contribuir mais e mais e mais para o texto que a gente produz? A gente já não falou um pouco sobre isso? Lá, quando vocês estiverem do lado do ensino médio, terceiro ano, para fazer essas provas de vestibulares, como o Enem e coisas assim, uma das coisas mais importantes que vocês vão ter para garantir que vocês tenham boa pontuação é o uso de recursos que deem mais força ao que você está escrevendo, mais força ao seu texto. E, comumente, esses recursos são os dados estatísticos. Está entendendo? Então, assim, é muito importante fazer o uso dos dados estatísticos, fazer o uso de recursos como a fala de um especialista, a fala de um determinado autor, para que o nosso texto tenha mais credibilidade e mais confiança. Quando o professor fala, gente, leia, façam bastante leitura, leiam livros, se informem, é para situações como essas, porque quando você vai escrever um texto, é importante você dar credibilidade ao seu texto. Isso é uma palavra mágica, é quase um mantra quando a gente escreve um texto informativo. Credibilidade, tem que ter. Todo mundo me acompanha? Sim. Inclusive, vou fazer uma pergunta. Nessa quarentena, quem está lendo? Eu. Você acredita que eu li um livro pela primeira vez em tempo? Eu. Peraí. Quem foi a pessoa que falou que leu um livro pela primeira vez? Samara. Não, um livro grande, né? Porque eu já tinha lido O Pequeno Príncipe, um livro de 50 páginas. Eu li Don Quixote, por causa do dever. Por causa da escola, professor. Eu tô lendo. A escola manda a gente ler. Mas é para ler mesmo. Eu vou fazer perguntas sobre os livros ainda. Professor, eu sei que Don Quixote é o livro mais vendido do mundo, mas assim, é muito É uma chato. bosta. É uma bosta. É muito Ai, gente, não, peraí, desculpa. Não é não. É porque, assim, vocês têm que entender o seguinte, vocês estão lendo uma versão, se eu não me engano, do Valcir Carrasco. E aí ele fez uma adaptação que muita gente... Valcir Carrasco, ele é um roteirista de novelas, escritor de novelas. E aí muita gente não gostou da versão dele. Eu não sei por quê. Eu li a versão dele muito rapidamente. Mas, assim, a versão original de Don Quixote... Gigante. É muito muito grande. legal. A versão é muito bacana. E também tem que lembrar do seguinte, tá? Don Quixote, ele é um marco para a literatura. Ele é um marco. Ele é praticamente um dos primeiros livros, olha, gravem bem essa informação, ele é um dos primeiros livros que vai trazer a questão do inusitado. Aquela cena que ninguém está esperando e do nada acontece, é Don Quixote que vai trazer isso. Né? Quando o Don Quixote está lá lutando contra o moinho, ou quando ele enfrenta algumas pessoas que ele fala que ele domina o vento e começa a ventar, isso é o inesperado, é o inusitado. Ele não domina o vento, só ventou por coincidência. Mas aí todo mundo passou a acreditar nele, porque ele dominou o vento. Tá entendendo? Então, questões como essas são muito fortes para a literatura da época. Tá? Olha só. Agora a gente tem que ler esse livro aqui, né? Se eu não me engano. Esse aqui? Agora a gente Cara, também vai ter esse que ler livro é o livro do Pijama maravilhoso. Listrado. Esse livro é Não, maravilhoso. sim, é bom. Esse livro É me muito fez bom, chorar muito bom. rios. Tá maluco. Esse Eu livro me comecei a fez ler. chorar rios. Eu vi o filme também, há pouco Não, tempo. esquece o filme, esquece o filme. Esquece o filme. Livro muito melhor que filme. Vai pro livro, esquece o filme. Não, não é que o filme seja ruim, não. Ele é ok. Mas o Não, livro... mas tô falando no geral. Todos os filmes O livro é fascinante. Olha só, para a gente poder fechar aqui. Em sua opinião, por que as mulheres no mundo todo têm poucas propriedades de terra se elas são maioria dos trabalhadores rurais? Porque é algo que está enraizado desde antigamente. O que está enraizado desde antigamente?
o machismo. sei lá. E também porque, calma, eu pensei assim, porque, tipo, antigamente, os homens saíam pra trabalhar e tal, e as mulheres tinham que ficar em casa cuidando de tudo e dos filhos e tal, e elas não tinham direito pra nada, não tinha, tipo, elas tentavam falar alguma coisa, a opinião delas não valia, elas Uhum. podiam trabalhar, não podiam votar, não podiam fazer um monte de coisa. Ok, bom, isso aí meio que complementa a fala do Bernardo. Mas vou te fazer uma pergunta, Rebeca. Você falou antigamente as mulheres falavam as coisas e o que elas falavam não valia de nada. E hoje em dia, o que que você acha? Eu acho que hoje em dia melhorou, mas eu acho que ainda valorizam mais a opinião do homem do que da mulher, por causa do machismo. Tô bem irritada. Mas hoje em dia tem mulheres que a opinião vale muito também. Pô, Ok. ela fala alguma coisa, hoje em dia tem mais valor do que tinha antigamente. Mas assim, é tão valorizado quanto a fala do homem, não sei por quê. Que ódio que eu sinto disso. Vamos lá, quero mais opiniões. O que Professor, você mais? o texto, eu demorei a tarde inteira para fazer aquilo, tá? Eu fiz uma bíblia. Qual O texto texto? para falar sobre a imagem das mulheres. Ah, que bom, que legal. É sério, eu demorei a tarde inteira para fazer aquilo. Coloca lá no fórum ou nas mensagens para eu ver. Tá, eu coloquei no fórum. Ah, ok. Então eu vou. Ah, você está falando do texto do Você já leu? fórum. Ok, ok, ok. É Você uma já leu? coisa. Na verdade, eu li bastantes textos. Acho que não sei se eu li todos, mas eu li muitos textos lá. Eu li bastantes textos. Agora, uma coisa. Observem lá na plataforma de vocês hoje que eu deixei um exercício. Eu vi. Eu deixei uma folha de Eu tava Eu exercício. ia perguntar, é pra te mandar? Não, 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 não. Olha só, esses Eu tava exercícios que eu vou fazendo. mandando para vocês, é para vocês irem trabalhando em cima deles, né? Para vocês irem fazendo exercícios para poder treinar um pouco o que a gente está vendo. São exercícios de fixação. Eu deixei lá em material complementar, né? Então são exercícios de fixação para ajudar e tal, para a gente poder entender mais o que a gente está trabalhando. Tá legal? Professor, Aham. professor, eu tenho duas coisas para falar. Uma, eu vou demorar um pouco para fazer esse exercício, porque acabou a tinta da impressora, está esperando mais de 2 semanas pela Uhum. tinta da impressora e falta 6 minutos para acabar essa aula. Não, olha só, Sofia, fica tranquila. Aquele exercício que eu deixei lá foi o que eu acabei de falar. Ele é um exercício de fixação. Não preciso que você envie para mim de volta. O exercício já tem um gabarito no final para vocês compararem o que vocês fizeram, se acertaram, o quanto erraram. E aí, se tiver dúvidas, falar das dúvidas que tiveram e tal. Vai ter questão no fórum para a gente responder, né? Eu vou colocar do exercício, eu vou tirar uma questão e vou colocar no fórum. Então, aquilo ali, esses exercícios que eu vou deixando, é para vocês poderem fixar o conhecimento. Não precisa imprimir e me enviar de volta. Você pode pegar e botar no caderno só as respostas. Tá entendendo? Não precisa você ficar, tem que imprimir, tem que fazer, tem que enviar. Não precisa. Foi o que eu falei na semana passada e vou falar hoje de novo. O estudo à distância ele também requer um pouco de autonomia e independência. Então, se eu já mandei um exercício e no final dele tem um gabarito, é para você fazer e comparar. Você não vai olhar o gabarito e falar, isso aqui eu vou colocar lá. Não vai fazer sentido nenhum. Você vai fazer o exercício e no final você vai olhar o gabarito e vai comparar. Então, eu acertei de 15 questões, eu acertei 12. Tô legal, não tô mal. Eu errei 3 questões, tá tudo bem. Errei 8. Opa, aí já tem um problema. Temos que começar a conversar. E você vai, Moisés, aquele exercício que você me deu, eu errei 8 questões e tal, tô com dúvida nisso. Tá entendendo? Então, na verdade, esses minutos que a gente tem juntos aqui é para a gente poder interagir e falar justamente das dúvidas que a gente tem, né? Eu trago uma abordagem, trago alguma coisa para a gente discutir, a gente vai falando das dúvidas e dos possíveis problemas. Tudo bem? Uhum. Então, só para vocês poderem se ambientar um pouquinho nessa autonomia do estudo à distância. Fala, Samara. Eu falei, tudo bem. Tá, eu achei que você ia falar alguma coisa. Bom, então, cadê essa galera que eu quase não vi ninguém? Heitor está aí na sala, mas hoje ele não aparece. Heitor, como está tudo? Tranquilo? Sim. Tudo, beleza. Camila, tudo tranquilo? Oi. Aham. Então beleza. Bom, como vocês repararam hoje, quando vocês entraram em sala, eu já estava gravando a aula, né? Então, vou recomendar que vocês... Eu sempre entro na sala uns 3 minutinhos antes.
né, para poder já ambientar. Então, quem puder entrar assim, fica legal, porque quando a gente começar às 8h30, já está todo mundo aqui na sala. Tá bom, É porque gente? todo Eu também entro antes, só que a gente tava decidindo em qual que a gente ia entrar, porque o professor de É, ciências por causa voltou do no mesmo professor de horário. Ah, teve essa questão, é verdade, é verdade, é verdade. Bom, mas A gente via de sempre, eu regra, sempre o meu entro. horário é 8h30 da manhã, porque eu sou o primeiro professor de vocês. Uhum. Então, o A primeiro gente horário vai decidiu ser. que ia entrar na sua mesmo. Entendi, entendi. Gente, olha só. Vou terminar nossa aula aqui. Vou deixar um beijão para todo mundo. Muitas saudades. E a gente se vê semana que vem. Tá legal? Tá. Tá. Então, valeu. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.